Você sabe, né? A ciência consegue explicar quase tudo, menos aquilo que está observando agora. E se a consciência não fosse criada pela matéria, mas fosse a origem de tudo que existe? Você sabe, né? A ciência moderna avançou como nunca. Conseguimos mapear galáxias, dividir átomos, medir campos invisíveis e até simular universos inteiros em computadores. Mas existe um ponto onde todo esse conhecimento simplesmente trava, um limite que nenhuma equação conseguiu atravessar: a consciência. Sabemos como o cérebro funciona em termos elétricos e químicos. Sabemos quais áreas se ativam quando sentimos medo, prazer ou lembranças, mas não sabemos onde exatamente está o eu. O pensamento não tem peso, não tem forma, não tem localização física clara. Você pode abrir um cérebro, analisar cada neurônio, cada sinapse, e ainda assim não encontrará um pensamento guardado em lugar algum. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Se a matéria cria tudo, por que ela não consegue explicar a experiência consciente? Por que o universo consegue produzir estrelas, mas não consegue explicar quem observa essas estrelas? Talvez o erro esteja na pergunta original. Talvez a consciência não seja um produto da matéria. Talvez seja o contrário. Durante décadas, assumimos que o cérebro gera a consciência da mesma forma que o fígado produz bile. Mas essa comparação começa a falhar quando analisamos os dados com mais cuidado. Lesões cerebrais podem alterar a percepção, mas não eliminam a experiência do eu. Em estados de quase morte, anestesia profunda ou coma, pessoas relatam experiências lúcidas mesmo com atividade cerebral mínima. Isso levou alguns cientistas a uma hipótese ousada: o cérebro não cria a consciência, ele a processa. Como um rádio não cria a música, apenas sintoniza um sinal invisível, o cérebro poderia funcionar como um receptor. Quando o aparelho quebra, o som distorce, mas a música continua existindo fora dele. Essa ideia muda tudo. Se a consciência não nasce no cérebro, então ela pode existir independentemente da matéria física. Isso abre espaço para um universo onde a mente não é um efeito colateral da biologia, mas um elemento fundamental da realidade. Na física quântica, algo ainda mais perturbador acontece. Experimentos mostram que partículas subatômicas não possuem propriedades definidas até serem observadas. Antes da observação, elas existem apenas como possibilidades. O simples ato de medir altera o comportamento da matéria. Isso não é filosofia, é resultado experimental. A realidade parece depender do observador para se manifestar. Sem observação, não há forma definida. Isso gera um paradoxo profundo. Se a matéria precisa ser observada para existir como matéria, então a consciência não pode ser apenas um produto dela. A lógica se inverte. A consciência parece vir antes da forma física. Alguns físicos tentam contornar isso chamando de efeito do observador, mas o nome não resolve o mistério. Quem é esse observador? O que exatamente está colapsando a realidade? Talvez a consciência seja mais fundamental do que imaginávamos. Relatos de experiências fora do corpo, estados alterados de consciência e experiências de quase morte são documentados há décadas. Pessoas descrevem percepção clara, raciocínio lógico e identidade pessoal, ativa mesmo quando o cérebro está desligado ou funcionando de forma mínima. A ciência tenta explicar isso como alucinação, mas o problema é que muitas dessas experiências incluem informações verificáveis que o cérebro não teria acesso naquele estado. Isso desafia o modelo materialista clássico. Se a consciência pode operar sem o cérebro em pleno funcionamento, então ela não depende totalmente da matéria. Essa ideia se conecta com antigas tradições espirituais, que sempre afirmaram que a mente ou o espírito existe além do corpo físico. Talvez essas tradições não estivessem falando em metáforas, mas descrevendo a realidade com a linguagem que tinham. Quando observamos o universo em escala fundamental, tudo se reduz a campos, probabilidades e informação. A matéria sólida desaparece. O que chamamos de realidade é, na verdade, um conjunto de vibrações organizadas. Se a consciência interage diretamente com essas estruturas, talvez o universo não seja apenas físico, mas mental em algum nível profundo.
Isso explicaria o ajuste fino das leis da física, a emergência da vida e a estranha relação entre observador e realidade. Não seria um universo caótico que, por acaso, gerou mentes conscientes, seria um universo onde a consciência faz parte da própria estrutura. Talvez a matéria seja apenas a interface visível de algo muito mais profundo. Se a consciência vem antes da matéria, então o universo não é apenas um acidente, é uma experiência em andamento. Comenta aqui embaixo. A consciência cria a realidade ou apenas a observa? Você sabe, né?